Olá, 10 minutos com Kardec. Vamos falar um pouco hoje sobre mediunidade, Livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações. Vamos chamar de item 282, questões sobre as evocações. Questão de número 1. Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Resposta. Todo mundo pode evocar os espíritos, e se o que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós do que vos escutam. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o podem. Pronto. Duas questões muito interessantes sobre a evocação dos espíritos. Primeiro, todos nós podemos evocar os espíritos. E vou dizer, sempre estamos evocando os espíritos na medida em que neles pensamos. Bom, isso é uma, vamos dizer, variável ou variante da evocação, tá? A gente se comunica através do pensamento. O espírito como tal se comunica através do pensamento. Então, se a gente pensa em um espírito desencarnado, claro que nossas vibrações devem chegar até a ele. Olha só, devem. Por que devem? Porque existem várias circunstâncias, como o próprio Livro dos Médiuns cita, que interferem nessa questão da comunicação. Ou seja, existe o merecimento para tal evocação. O objetivo da evocação é um objetivo sério. O espírito que está sendo evocado está em condições de se comunicar ou atender ao chamado? Ah, mas aí vem aquela questão. E todos nós somos médiuns? Sim, claro que sim, cada um no seu grau. Eu vou repetir, a comunicação com os espíritos se dá através do pensamento. Porém, na escala evolutiva do mundo espiritual ou do plano espiritual, cada um tem o seu grau de desenvolvimento, cada espírito tem o seu grau de desenvolvimento e que lhe permite ou não, conforme o seu merecimento, tanto do espírito quanto do médium, haver a comunicação. Ou seja, se a comunicação vai se processar ou não. Ah, parece tão simples, mas não é. Não é, porque muitas vezes nós estamos presos à questão da curiosidade. Nós estamos presos à questão da saudade. Aquela saudade, inclusive, que não é uma saudade, vamos dizer, sadia. É preciso que a gente reflita sobre isso. Podemos evocar os espíritos? Sim, sem dúvida alguma. Seremos atendidos? Olha só, olha a resposta. Se não vos apresenteis materialmente, não quer dizer que não estejam lhe rodeando, ou não se manifestem através do pensamento. Cabe a gente ou não perceber, sentir. Aí é que está. É por isso que eu digo sempre e vou repetir sempre. É preciso estudar a doutrina espírita. É preciso que a gente leia sobre a doutrina espírita, para que a gente venha a entender melhor o aspecto das suas, vamos dizer assim, ou dos seus princípios básicos, que um deles é justamente a comunicabilidade entre os vivos com os mortos, ou como eu chamo, os vivos encarnados com os vivos desencarnados. É interessante isso, não é? Mas faz muito sentido. Então, a evocação é uma coisa muito natural. Muito, que acontece a todo instante. Ora, principalmente quando nós estamos sentindo aquela saudade, vamos dizer, gostosa daquele ente querido que partiu. Tá, agora,
aquele ente querido que antecedeu a partida a gente, ele está apto a se comunicar? Ele está pronto para tal? E nós que evocamos, estamos também cientes da responsabilidade pela qual estamos fazendo? Ou, volto a repetir, meramente por uma curiosidade ou por um sentimento passageiro, momentâneo, e depois simplesmente esquece? Então, olha, eu tenho um amigo que ele já está desencarnado há muito tempo e ele diz: doutrina espírita não é brinquedo, é muito sério, é muito importante, e é por isso que a gente precisa cada vez mais estudar, desenvolver, frequentar a casa espírita, se possível frequentar reuniões de desenvolvimento mediúnico, enfim, cada passo no seu tempo, porém que façamos o nosso tempo, que tenhamos a condição de desenvolver a mediunidade, exercitar a mediunidade. E como é importante, aí a gente vai entender melhor sobre essa questão da evocação. Oração, prece. Claro que o espírito desencarnado ele sente, ele percebe, e se ele puder, ele vai até você. Se ele tiver essa condição, ele se comunica com você. E quantas vezes os espíritos se comunicam com a gente, olha, e a gente está longe de perceber a sua presença. Querem um exemplo? Os anjos da guarda, os irmãos protetores. Então, para que melhor do que esse exemplo prático, simples? Nosso anjo da guarda, que tem por missão velar por a gente nas 24 horas diárias, hein? Até mesmo desde antes de desencarnar, no preparo para o retorno à reencarnação, como também depois do desencarnar. E enquanto estamos encarnados, espíritos encarnados, o evocamos nas nossas orações, nas nossas preces, nas nossas dores, nas nossas aflições. Agora, se a gente consegue percebê-lo ou não, aí é outra história. Tá certo? Vamos pensar nisso, na nossa responsabilidade para a questão da evocação dos espíritos. Nada de curiosidade, nada de brincadeira, e simplesmente orar, meditar, vigiar cada vez mais sempre os nossos pensamentos. E toda vez que façamos com um objetivo muito sério, façamos com um sentimento muito nobre. Por quê? Porque eles não estão à nossa mera disposição. E outra coisa, cada um está no seu grau evolutivo, cada um está no seu grau de consciência no plano espiritual. É simples? Aparentemente é. Mas Deus, na sua soberania de justiça e inteligência, Ele sabe direitinho dirigir juntamente com o nosso governador, Jesus, o governador da terra, os seus intercessores, toda a hierarquia do plano espiritual. Enfim, aqui estamos nós no Instagram, @JesusOsKardecianos, no YouTube, nosso canal Jesus os Kardecianos, estamos no grupo do Facebook Jesus os Kardecianos e também no Twitter Jesus e os Kardec 1. Interessante, mas é assim que eu consegui colocá-lo, o nosso grupo no Twitter. Sejam todos sempre bem-vindos, muito obrigado por mais essa oportunidade e não vamos esquecer, antes de tudo, o objetivo muito sério, antes de tudo, o estudo, antes de tudo, o orar e vigiar e a oração, fé, acreditar em Deus, confiar em Deus, entregar a Deus, inclusive as nossas evocações àqueles que já partiram. É muito importante. Fiquem com Deus, um fraternal abraço e até a próxima. 10 minutos com Kardec. Até lá.